Olá pessoal, então vamos para esse último módulo aqui da nossa aula sobre a Lei 8.112 de 90 e o Decreto 1.171 de 94 a respeito do Estatuto e do Código de Ética do Servidor Público, tá? Eu coloquei aí no nosso site o PDF para você baixar sobre várias questões de provas anteriores desse assunto, tá? Vou resolver algumas questões com você aqui. Eu sempre falo, se no decorrer da resolução das questões você tiver alguma dúvida, tá? Você ficar meio indeciso aí em alguma resposta ou não entender o porquê daquele gabarito, pode estar mandando um e-mail para mim, leis.educação@gmail.com, e eu vou ter aí o maior prazer em te ajudar, em te auxiliar, em tentar esclarecer aí essa sua dúvida, tá? Com relação a esse conteúdo. Bom, quero que você pegue aí seu material agora, pegue aí, fique com ele aí na mão, né? Espero que você já tenha até mesmo resolvido, para que a gente possa ver se você acertou, né? E explicar aí não só qual é a resposta correta, mas porque as outras alternativas elas se tornaram incorretas, tá bom? Então vamos lá. Estou colocando aqui na nossa tela, né, o nosso material também, tá? E eu vou começar aqui na questão de número 3. A questão de número 3, ela foi uma prova da banca da UFSM de 2015, tá? O mesmo órgão, a mesma banca. Foi uma prova para assistente de laboratório, tá? E o tema dela é a Lei 8.112 de 90. E a questão diz assim, o comando da questão. De acordo com a Lei 8.112 de 90, são requisitos básicos para a investidura em cargo público, exceto... Pessoal, preste atenção. Na hora da sua prova, leia bem o comando da questão, porque, olha que nesse caso, ele quer o quê? Saber quais são os requisitos para você ser investido num cargo público, exceto. Então, uma dessas alternativas está errada e é essa a resposta que a banca pede, tá bom? Então, vamos lá. Item A idade mínima de 16 anos. Item B, o gozo dos direitos políticos. Item C, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Item D, a nacionalidade brasileira. E item E, aptidão física e mental. E aí, já descobriu aí o que está errado, pessoal? Qual a alternativa fácil essa questão, né? Relativamente de nível fácil. A resposta, vamos lá, vamos ver se você já achou, tá bem na cara, né? Isso mesmo, pessoal, a resposta correta, que na verdade é a resposta errada, né? É a de número a letra A. Porque ela diz assim, a idade mínima para você ser investido num cargo público é 16 anos. É isso mesmo, pessoal? Lembra que a gente estudou? 18 anos, tá? 18 anos. Os outros itens, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nacionalidade brasileira e aptidão física e mental, são requisitos básicos para que você seja investido num cargo público, tá? Então essa aí estava bem fácil, tá? Uma questão assim mesmo, se você prestar atenção nos estudos aí, você vai saber que ela estava com uma alternativa bem fácil para você responder, porque a idade mínima para você acessar o serviço público, ingressar, ser investido num cargo público é 18 anos, tá? Então, alternativa A, resposta correta. Vamos fazer a questão 6, tá? A questão 6 de 2015, a banca UFSM também, né, igual a gente acabou de ver a questão anterior, e para o cargo de assistente em administração. Vamos ver lá o que a questão pede, então. A, tracinho, 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 vírgula, tracinho, tracinho, tracinho e tracinho, 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 encontram-se entre as formas vigentes de provimento de cargo público, nos termos da Lei 8.112 de 90. Assinale a alternativa que contempla na sequência as lacunas. Então, vamos ver. A questão está pedindo para você mostrar quais são formas de provimento de cargo público, tá bom? Lembre-se que provimento é a forma de você ingressar, tá bom? No cargo público. Vamos lá, então. Item A, nomeação, reintegração e promoção. A B, transferência, reintegração e aproveitamento. Depois, nomeação, reintegração e ascensão. Letra D, transferência, recondução e readaptação. E a letra E, transferência, recondução e ascensão.
Pessoal, aqui tá na cara, né? A nossa alternativa correta aqui é a primeira, a letra A, que fala que a nomeação, pessoal, a reintegração e a promoção são formas de provimento. Agora vamos ver por que as outras estão erradas, né? Então, vou marcar aqui a alternativa A, ela está correta, tá? Ela fala, sim, de formas de provimento, mas a B fala de transferência, reintegração e aproveitamento. O que está errado aqui? A transferência, pessoal, a transferência não é forma de provimento de cargo, tá? A C, nomeação, tá certo? Reintegração também, mas aí fala da ascensão. A ascensão não está entre as nossas formas de provimento de cargo público. D, transferência aí já era, né, pessoal? Já falei para você no anterior que transferência não é forma de provimento de cargo. Recondução, né? E readaptação. Aqui as duas estariam certas, mas a transferência não. E aí, transferência de novo, né? Eles insistiram na transferência, né, pessoal? Depois a recondução e a ascensão, que também está errado. Então, a gente fica aqui com a alternativa A, que fala da nomeação, da reintegração e da promoção, certo? Vamos lá, então, para a questão de número 7. Aí na nossa tela, questão de número 7, da Consulplan de 2015, da Prefeitura de Serrita, Pernambuco. A prova foi para a vaga de auxiliar de biblioteca escolar. Vamos ver, então. Olha que interessante, gente. Vocês prestaram atenção? Essa prova foi para uma prefeitura. E olha o que a prefeitura pediu para estudar, 8.112, tá vendo? É o que eu falei para vocês no nosso primeiro vídeo. Pode ser que o seu concurso seja para município ou para o estado, não necessariamente para a União, para federal, e pede para ler 8.112, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber, então, tá lá as alternativas, que é vacância, exoneração, demissão ou promoção. Ele quer saber qual dessas palavrinhas aí, quais desses atos aqui é um ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função. São hipóteses do artigo 33 da Lei 8.112 de 90, demissão, aposentadoria, promoção e falecimento. E também prever a ascensão, a transferência, a readaptação e a posse em outro cargo inacumulável, tá? Então, aqui a questão pede para você falar qual dessas alternativas aqui é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do seu cargo, emprego ou função, tá? E as hipóteses do servidor sair desse cargo é a demissão, a aposentadoria, promoção, falecimento e também a readaptação, posse no seu cargo inacumulável. Pessoal, aqui está falando do quê? Quando é que o servidor ele sai, ele é tirado do seu cargo, tá? Quando ele é tirado do seu cargo por demissão, por aposentadoria, por promoção, falecimento, o que acontece com o seu cargo? Ele se torna vago, não é isso? Que a gente já estudou? Então, aqui a gente está falando da vacância, tá? A vacância do cargo, ela acontece de várias formas. Lembra que a gente falou? Ela acontece através da exoneração, da demissão, da aposentadoria, da promoção, do falecimento, da readaptação, da posse em outro cargo inacumulável, tá? Essa questão, ela tá um pouco confusa, né, pessoal? Porque ela fala assim, que o servidor é destituído do seu cargo. Porque destituído dá a impressão assim que ele foi retirado à força, né? Por exemplo, se é uma aposentadoria, uma exoneração a pedido, não foi à força, né? Mas a resposta certa aqui também, na questão 7, é vacância. Tá bom? Vamos aí para a questão de número 8. A questão de número 8 também, pessoal, da UFSM de 2015 para o cargo de assistente de administração, tá? A Lei 8.112 de 90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis, públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A partir dessa disposição, assinale a alternativa incorreta. Olha aí, pessoal, mais uma, olha o comando da questão. Das alternativas abaixo, uma vai estar incorreta sobre a Lei 8.112. E é essa alternativa que a banca quer descobrir. Vamos ler, então, cada um dos itens. A.
O concurso será de provas, devendo ser realizado sempre em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e a regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, não havendo hipótese de isenção. Vamos ver todos primeiro, né? B. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer uma das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. C. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 e 8 horas diárias, respectivamente. D. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. E a alternativa E. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Você já achou aí, pessoal? Tenho certeza que você já achou. Essa questão ficou bem fácil também, né? Essa banca, ela elaborou questões onde a resposta do Gauai estava sempre na letra A. Ele pede a que está incorreta. Vamos ver, vamos supor que você nem se lembre muito desses outros itens que a gente acabou de ler. Mas olha o primeiro, quando fala sobre o concurso público, alternativa A. O concurso será de provas. Aqui você já... Peraí. Não é só concurso de prova, provas ou provas e títulos, tá? Deve ser realizado sempre em 2 etapas. É isso que a lei fala, gente? Não. Ele pode ser realizado em uma única etapa. Quando necessário, ele pode ser realizado em 2 etapas. Por exemplo, até mais, igual um concurso para professor, ele costuma ser realizado mais ou menos em 3 etapas, né? Que é a prova objetiva, depois uma prova prática, didática, depois ainda uma análise de título. Tá? Então, por exemplo, uma outra função que você precisa passar por uma prova prática ou física, né, para mostrar que você consegue acompanhar ali o cargo que você está assumindo. Então, gente, não é sempre. Pode acontecer de uma única fase no concurso, tá? Então, aí já anula a nossa alternativa A e já seria, então, a resposta certa, porque o comando da questão pede a alternativa incorreta. Que mais? Conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado em edital, quando indispensável do seu custeio, não havendo hipótese de isenção. Pessoal, existe hipótese de isenção, tá? Por exemplo, a pessoa que ela comprovar que ela faz parte lá de baixa renda, ela tem um período que ela pode pedir isenção da taxa do concurso. Então, aqui a gente já mataria a questão, porque a alternativa A, logo de cara, lá no início, quando fala o concurso era de provas, devendo ser realizado sempre em 2 etapas, pronto. Você não precisaria nem ler, pessoal, na hora da prova ali fazendo rápido, igual aqui a gente está lendo tudo, está explicando item por item, para você entender, a gente está numa aula. Mas lá na hora, lembra a primeira aula do nosso curso aqui intensivo, que eu falei sobre técnicas de resolução de questão? Pessoal, não precisa nem ler, se está pedindo a incorreta, você tem certeza que a alternativa A é a incorreta, não perca tempo lendo as demais alternativas, porque você realmente perde tempo, tá? E aí pode acontecer de chegar no final da sua prova e você não conseguir resolver. Mas como a gente leu aqui tudo, já todas as demais alternativas estão corretas, tá? Todas as demais. Vamos lá para a questão 9. A questão 9 é uma questão do Instituto Federal, né, do Norte de Minas. A banca foi a Fundep em 2014 e a prova foi para o cargo de analista de tecnologia de informação. Diz assim a questão: considere as seguintes afirmações sobre o regime jurídico único do servidor público. Tá, gente? 8.112 de novembro. Item 1. O servidor público é a pessoa que ocupa o cargo público, certo? Certo. É isso aí mesmo. O regime jurídico único instituído pela Lei 8.112 de 90 abrange os servidores da União, das autarquias, fundações federais, bem como de empresas públicas e sociedades de economia mista da União. Não. Tá, gente? As empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas não são obrigadas a utilizar a
o Estatuto do Servidor Público. Tanto é que as empresas públicas, elas trabalham com o contrato, elas fazem até concurso, às vezes, para a pessoa entrar, mas elas trabalham com a CLT, tá? Regime geral de Seguridade Social, né, do INSS, é registro em carteira, não é contrato de trabalho, tá bom? Então, aqui a gente já descobre que o item 2 está errado. Então, por enquanto, a gente tem o quê? A 1 tá certo. Vamos ver a 3. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão. Isso aí, pessoal. Duas formas de provimento aí dos cargos públicos. Efetivo ou em comissão. Então, a 3 também está correta. Vamos ver se tem essa alternativa aí nas nossas respostas. Tendo em vista o que dispõe a referida Lei 8.112, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos federais, estão corretas. Ah lá, lembra que a gente falou a 1 e a 3, então a gente acha aqui, ó. Tem essa alternativa? Tem, né? E aí, pessoal, olha só, se a gente fosse pelo inverso, e a gente tem certeza que a 2 estaria errada, olha só, a gente ia eliminar a gente ia eliminar a B e a gente ia eliminar a D. E íamos ficar só com a alternativa correta. Tá vendo como a gente usa algumas técnicas aí de resolução de questão, a gente consegue resolver fácil, né? Vamos para mais uma então aqui. Pegue aí no seu material a questão 13. Questão 13. Da Cetro, tá? Essa prova Banca Cetro foi em 2014, foi para AEB, prova de tecnologista júnior. Olha que legal, desenvolvimento tecnológico. Vamos ver aí o que a questão pedia. Conforme disposto no artigo 87 da Lei 8.112 de 1990, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Mais uma aí de preencher, pessoal. Então, ele quer saber, após cada tantos anos de alguma coisa de exercício, de seu cargo público no interesse da administração, o servidor público poderá afastar-se, né, tanto tempo, com ou sem remuneração, por até tanto tempo para participar do quê? Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui está falando da licença capacitação, tá? E nesse caso da licença capacitação, para participação em curso de capacitação, o servidor, após cada 5 anos de efetivo exercício, então a gente já tira aqui, ó, a gente já elimina a alternativa B, a alternativa C, porque nós precisamos de 5 anos de efetivo exercício. Então, aqui, ó, 5 anos de efetivo exercício, 5 anos de efetivo exercício, 5 anos de efetivo exercício. Todo mundo aqui tá certo. Aí, pessoal, para fazer esse curso, ele pode afastar-se por 3 meses com remuneração. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, sem remuneração, tá errado, tá? 5 anos de efetivo exercício com remuneração, tá certo. 5 anos de efetivo exercício com remuneração, tá certo também. Mas qual que é o período que o servidor pode se afastar? 3 meses, tá? Então, a gente tá aqui entre a alternativa D e E. 3 meses, 6 meses. Então, tá errado a alternativa E. 3 meses. Vamos continuar afastando-se para quê? Para curso de capacitação profissional. Isso aí tá certo. Então, também, a gente tem aqui a nossa alternativa D, porque diz respeito a essa licença de capacitação, tá, pessoal? Acertou aí? Conseguiu fazer? Tiver dúvida, lembra, pessoal, manda um e-mail para mim. Aqui talvez a gente não tá ao vivo, eu não consigo ouvir já de você não consegue falar diretamente para mim se você fez, o que deu a resposta, a gente não consegue discutir. Mas a alternativa aí D, né, o gabarito da nossa questão 13. Vamos fazer a questão 17. Uma questão rápida, simples, fácil de fazer, né, na hora da prova. Mas, por outro lado, lembre-se que eu falei para vocês, a gente está falando das comissões de ética, né? Está falando aí exatamente do Código de Ética do Servidor Público, Decreto 1171 de 94. Essa questão é bem recente, né? Ela é de 2016, deste ano. A banca IDECAM foi para a UFPB e a prova para o cargo de administrador. Diz assim, quanto ao Decreto Federal 1171 de 94, a sanção aplicável por infração ao Código de Ética dos Servidores Federais limita-se a
Lembra, gente? Eu falei naquela aula que você assistiu antes. Não esquece, não esquece, não esquece. Foi a última aula que eu falei aí antes da resolução de questões sobre a comissão do PAD e sobre a comissão de ética. Qual a pena que a comissão de ética pode aplicar? Parece que estou ouvindo você responder aí. Isso mesmo, pessoal. Censura. A comissão de ética não pode aplicar multa, não pode aplicar suspensão e não pode aplicar advertência. E nem a comissão do PAD, lembra? A comissão do processo administrativo disciplinar, ela faz um relatório onde ela coloca se ela acredita que o servidor é responsável ou não pelo ato cometido na denúncia. Ela manda para a autoridade competente, que aí vai julgar o processo, tá? E a comissão de ética, ela pode sim aplicar uma penalidade, que é a de censura. Tomara que caia na sua prova, né? Porque você não vai errar. Não é assim, concurseiro? Você não vai errar. A comissão de ética, ela pode dar a penalidade de censura, né? Vamos lá. Não vai depois, nem me manda e-mail depois para falar que caiu isso aí, você errou, pelo amor de Deus, tá? Não quero, eu não quero ver. Eu quero sim que você mande um e-mail depois e fale, ai, professora, que ótimo, caiu sobre a questão da penalidade que a comissão de ética pode dar e eu lembrei na hora que ela podia punir com a censura e eu acertei. Isso aí, é isso mesmo, tá? Aí você me manda aí seu relato, tá bom? Se você passou no concurso, se você acertou várias questões, eu quero saber de você também depois qual foi seu resultado, tá? Vamos ver se você assistiu as aulas com a gente aí, manda aí que é legal, né? Que fica aí também pros outros colegas saberem se você assistiu nossas aulas, se você foi bem sucedido, se eu te ajudei, até para mim também saber, né? Ajudei alguém a acertar algumas questões, ser aprovado no concurso, que esse é o meu objetivo aqui com você. Então, não se esqueça, a comissão de ética pode aplicar a pena de censura. Censura. Só censura. Vamos então para a última aqui, que nós vamos resolver. Não, a última não. Tem mais uma, vou resolver mais uma com vocês aqui. Eu vou resolver a 21. Eu separei aqui a 21 e a 23. Vamos lá. Bom, uma questão também de 2016, tá? Da ESAF. O órgão foi a ANAC. Olha só, é uma prova dificinha aí, né? Prova para especialista em regulação de aviação civil. Vamos ver. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, são vedações ao servidor público, exceto... Olha só, gente, vamos atentar para o comando da questão. Todas as alternativas falam de algo proibido para o servidor público. Proibido, tá? Vedado. E uma das alternativas não é algo que é proibido para o servidor público. Então, atenta isso aí. Todas vão falar de vedações, exceto uma. E é essa uma que a banca pede para você assinalar. Então, vamos ler. A. Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu ofício. Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atender ao seu ofício. Pode ou não pode? Bom, vamos ler o próximo. B. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. É verdade isso aí, gente? É verdade. O servidor não pode ser vedado para ele, tá? Então, essa alternativa aí, ela tá falando de uma vedação, sim. Tá bom? C. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes ou de amigos terceiros. Também é proibido para o servidor. Também é uma vedação. Então, não é a resposta que a questão está pedindo, tá? D. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão. É verdade, pessoal. O servidor não pode querer ser solidário, né? E fazer de conta que não está vendo uma coisa errada que está acontecendo, tá? Então, ele não pode, né, em função do seu espírito de solidariedade, a sua bondade, ser conivente ao erro ou infração ao Código de Ética. Então, essa alternativa também não é a que nós procuramos. Vamos ler aí. Usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Proibido também, pessoal. O que é procrastinar? Procrastinar é enrolar,
entendeu? É fazer devagar, é empurrar com a barriga. E aí, por outro lado, dificultar, né, o exercício do direito de outra pessoa, causar dano moral, criar grandes filas, tá? Não atender com urbanidade as pessoas e ficar, às vezes, sentado na frente do computador. Você não pode, tô aqui na frente do computador fazendo uma outra coisa e uma fila na minha frente para me atender. Você pode até olhar no computador depois, mas na hora que você atender todas aquelas pessoas que estão aguardando na fila, tá? Não pode atrasar, procrastinar o trabalho. Então, isso também é uma vedação ao servidor. Então, também não é a alternativa que a questão pede. A alternativa vai te dar como resposta, pessoal, a questão, a alternativa A. Por quê? Porque utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atender o seu ofício é um dever, tá? Ele tem que fazer isso, ele tem que buscar conhecer mais, avançar em questão técnica, científica, tecnológica, tá bom? E vamos fazer a nossa última questão aqui do dia, né? Terminando aí, sei que você tá cansado, né? Tanta informação, tanta coisa, mas tem certeza que você tá acertando todas as questões aí. Teve dúvida, pessoal? Me manda um e-mail, tá? Não fique com a dúvida, não. A última questão que a gente vai resolver é de 2015 da CETRO. O órgão é o Ministério do Desenvolvimento Social e a prova foi para atividades técnicas de complexidade intelectual, nível 4. Diz assim: sobre a chamada Comissão de Ética, instituída pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, que é o nosso decreto 1171 de 94, assinale a alternativa correta. Tá? Então, ele quer saber o que é correto dentro do decreto. A. A pena aplicável ao empregado público pela Comissão de Ética pode ser de censura, advertência ou suspensão, cuja fundamentação consta no parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Gente, por favor, não fale que essa alternativa está certa. Olha o que está dizendo, que a Comissão de Ética pode aplicar censura, advertência e suspensão. Não pode. Qual é a única pena? Fala junto comigo aí. Qual é a única pena que a Comissão de Ética pode aplicar ao servidor público? Fala bem alto junto comigo. 1, 2, 3. Censura. Isso aí, pessoal. A única pena aplicável da Comissão de Ética para o servidor público é a censura. Então, essa alternativa A está errada. Mas o que comanda a questão pede? Pede a certa. Então, não é a tua resposta. Vamos ver a B. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura. Até aí tá certo. Cuja fundamentação consta no parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Vamos para a próxima, né? C. A pena aplicável ao empregado público. Tá? Aí já errou tudo. Porque não é empregado público, é servidor público. Não é da empresa pública. É do estatutário. Então, aqui já está errado. A pena aplicável ao empregado público pela Comissão de Ética pode ser de censura ou advertência. Outra coisa errada. Censura ou advertência. Advertência não pode. Só censura. Cuja fundamentação consta no parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então, cancela essa C também, tá errada. Risca ela todinha aí na hora da sua prova. D. A pena aplicável ao empregado público pela Comissão de Ética é a suspensão. Né? Pessoal, já tá falando errado aí que é para o empregado público. E ainda fala que a Comissão de Ética pode aplicar suspensão, gente. Não pode, tá? Comissão de Ética, que pena que ela aplica? Censura. Isso aí, censura. Cuja fundamentação consta no parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Risca ela todinha. Tá? Totalmente errada. Alternativa E. A pena aplicável ao empregado público pela Comissão de Ética é a de advertência. Não precisa nem ler o resto, pessoal. De novo, a pena aplicada pela Comissão de Ética é a de censura. Acho que nunca mais na tua vida você vai esquecer disso, não é? Nunca mais. Para esse concurso, para os próximos que você for fazer, você nunca mais vai esquecer. Você não pode, você está
intimado a não errar isso na sua prova. Se cair perguntando da penalidade da comissão de ética, você não vai errar, tá? Porque é censura, não é advertência nem suspensão. E outra coisa, essa questão também trazia errada a questão do emprego público. E aí, então, qual é, enfim, a nossa alternativa correta? Vamos ver. Alternativa B. Vamos ler de novo aqui. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura ao servidor público. Censura, isso aí, cuja fundamentação consta no parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso, perfeito, respondido, né? Na hora, se caísse essa prova aí, ó, se caísse essa questão na sua prova do ano passado, né, da CETRO, aí 2015, você não ia errar, porque você está totalmente consciente que a única pena aplicável pela comissão de ética é a de censura. Ficou com dúvida, pessoal? Não entendeu alguma questão? Manda um e-mail para mim, tá? Eu tento, de repente eu dei alguma resposta errada, falei alguma coisa que não tem nada a ver, manda aí para mim, tá bom? Eu vou tentar te auxiliar aí na resolução das suas questões e aí a gente vai conversando e vamos aí solucionando e você vai estar estudando todas essas questões. Eu coloquei aí 25 questões aí para você resolver sobre o tema dessa aula de hoje. Tendo dúvida, pessoal, vamos conversar, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço aí a sua atenção. Um abraço para você, né? Obrigado pela atenção. Espero que você não tenha ido só para o último vídeo, né? Tenha assistido todo o vídeo. E se esforce mesmo, continue. Olha, que Deus te abençoe nos seus estudos, tá bom? Deus abre portas para aquele que é esforçado, para aquele que se empenha mesmo. E com certeza, eu sempre gosto de falar o que o professor, né, William Douglas, ele fala, já aprovado em muitos concursos públicos, ele fala, a fila anda. Não passou esse mês, não passou esse ano, tem mais concurso, você vai passar. Não pode desistir, tem que persistir, continuar estudando. Coloque uma vaga, também não fique atirando para todo lado, tá? Coloque no teu coração, coloque um objetivo. Qual o cargo que você deseja alcançar? Em que esfera, né, dos poderes você quer trabalhar? É no executivo, é mesmo na educação? Assim como eu, você é uma pessoa que ama a educação, quer ser um educador, tanto técnico como docente, é isso que você quer? Então estude, se prepare, faça os concursos, tá? Com tranquilidade, estude, garanta a sua vaga e uma hora você vai estar aí aprovado e na hora que você for aprovado, mande aí seu relato, né? O seu testemunho no meu e-mail, leis.educação@gmail.com, falando, professora, me ajudou nas suas aulas, eu fui aprovada e assim você pode também estar aí ajudando outros, né, que estão aí na carreira do concurseiro, né, e uma hora entra numa vaga que vai ser sua. Lembra que a gente estudou sobre o cargo público, aquela cadeirinha que está vazia, se tem um edital aberto, é porque tem uma cadeirinha vazia com atribuições específicas, tem um cargo lá disponível para aquele que passar dentro do número de vagas, assumir dentro da validade do seu concurso. Então, até mais, até a próxima aula. Espero te encontrar de novo. Fé, foco, firme aí, muito estudo e boa sorte para você. Até mais.